Olá, amigos do Guia da Cerveja. Eu sou Leandro Silveira e esta é a primeira edição do Ciência no Guia. O Ciência no Guia é o nosso canal de vídeos para bate-papos com profissionais, executivos e pesquisadores sobre a ciência e a tecnologia no setor, tendo o apoio da Ambev. Realizamos conversas descontraídas com informações atualizadas e relevantes sobre o que acontece com a ciência cervejeira. Hoje temos o prazer de receber Ana Carolina Goulart Vieira, nutricionista e especialista do Centro de Inovação e Tecnologia da Ambev. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Leandro. Prazer. E também a Débora De Fusco, doutora em Alimentos e Nutrição pela Unesp de Araraquara. Bem-vinda, Débora, tudo bem? Obrigada, prazer estar aqui, Leandro. Gente, começando aqui o bate-papo com vocês, Carol, eu queria que você falasse um pouco como é que é o trabalho seu de uma nutricionista da Ambev, como é que é a sua participação nos processos da empresa? Então, Leandro, vou começar aqui me apresentando, né? Ana Carolina, mas eu sou uma pessoa super informal, então pode me chamar de Carol. Eu sou nutricionista formada pela Unirio, que é uma universidade estadual aqui no estado do Rio de Janeiro, e fiz mestrado e doutorado na UFRJ, que é a federal aqui do Rio de Janeiro, onde hoje o Centro de Inovação e Tecnologia está alocado. Então, eu já namorava a Ambev antes de terminar aí o meu doutorado, né? E hoje estou concretizando um sonho trabalhando nessa grande companhia. O meu trabalho na Ambev como especialista é de prestar assistência não só ao time de não alcoólicos, como também ao time de alcoólicos, na formulação de novos produtos, mas também em aprimorar as fórmulas dos produtos já lançados. Então, o papel do nutricionista hoje, né, acredito que não só o da indústria, mas o nutricionista clínico, ele é um papel bem mais amplo do que apenas olhar a funcionalidade dos alimentos. A gente da indústria tem que estar olhando para o paciente, né, no caso da gente consumidor, os produtos que ele vai querer receber para as diferentes horas de consumo. Então, isso está bem casado com o papel da indústria hoje, né? A indústria hoje tem um posicionamento muito consumer-centric. Ela coloca o consumidor no centro das tomadas de decisão. Então, essas tomadas de decisão vão desde o que o consumidor quer, quando ele quer e como ele quer. Então, a gente valida com ele os conceitos, valida também os produtos antes do lançamento, para entregar produtos que estejam alinhados com o que o nosso público final quer. Ah, entendi. Voltando um pouco para a Débora. Débora, você fez um doutorado na Unesp de Araraquara que chamou a atenção de muita gente pelo desenvolvimento de uma cerveja com propriedades isotônicas, baixo teor alcoólico e sem alteração de sabor, né? Conta para a gente um pouco como é que foi a sua trajetória até chegar nesse doutorado, se você já trabalhava com cerveja, e como foi o desenvolvimento desse projeto de pesquisa? Eu sou farmacêutica, né, de formação. Fiz o meu mestrado na área de ciência dos alimentos, mas eu trabalhava com pós-colheita de frutos, mas eu sempre tive um interesse em trabalhar com cerveja. Então, assim, por que não unir, né, o útil ao agradável? Então, daí, passei no processo seletivo lá da Unesp de Araraquara, e eu já conheci o meu orientador, na verdade ele é da área de pós-colheita, mas eu o convenci, né, a trabalhar com cerveja, e aí a gente conseguiu também apoio do professor, que hoje também é diretor da FATEC, né, de Jaboticabal, e também do professor de São José do Rio Preto, então eles eram meus co-orientadores. Além disso, também fiz parte do doutorado, né, na Itália, na Universidade da Basilicata, e lá eu também atuei com leveduras não convencionais, então foi uma segunda parte do meu trabalho, né, uma parte foi fazer a cerveja isotônica, né, para atletas, né, uma cerveja que possui sódio, potássio e carboidratos, que evita a desidratação e também ajuda a evitar hipoglicemia, né, e também essa segunda parte na Itália, onde eu lidei mais com cervejas de baixo teor alcoólico, e nesse caso trabalhando com cofermentação, né, que seria a levedura que a gente já trabalha com a cerveja, a Saccharomyces cerevisiae, também em conjunto colocando ali na fermentação, cofermentação com leveduras não convencionais, né? Então, assim, isso traz um produto diferenciado, com sabores diferenciados.
Então, essa foi a ideia, né? Trabalhar com cervejas de baixo teor alcoólico no meu doutorado, abordando principalmente a questão dos processos biológicos. Então, foi o que eu tentei, seja pela fermentação interrompida ou pelas leveduras não convencionais. Essas foram as duas metodologias que foram abordadas, né, no meu doutorado. Sim. Então, a ideia veio, né, dessa tendência, né, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a gente sabe que é aquela escola muito criativa, né? E a escola germânica que traz a questão da lager e também da cerveja sem álcool. Então, assim, é muito comum na Europa as pessoas consumirem cerveja sem álcool há algum tempo já. Por exemplo, Espanha, Alemanha, existe essa cultura da cerveja sem álcool, né? Aqui no Brasil, eu estou muito feliz que ultimamente estou vendo mais pessoas consumindo. Eu acho que a qualidade dos produtos tem melhorado também, né? Assim, claro que a gente tem muito ainda a fazer, né, na área da cerveja sem álcool, mas eu acho que a qualidade melhorou muito comparado a alguns anos, e eu vejo esse mercado como um mercado muito promissor. Eu acho que vai continuar crescendo, já cresceu ano passado, vai continuar crescendo, e inclusive crescendo na Europa também. Então, mesmo na Alemanha, que eles já consomem muita cerveja sem álcool, mas sem dúvida ainda está crescendo, ainda tem mercado para ser conquistado. Você falou, a Débora falou agora desse crescimento de mercado desse tipo de cerveja. A gente vê sempre, por exemplo, nos balanços das grandes cervejarias, que o crescimento da venda da cerveja low carb, da zero, é maior até do que a dos rótulos normais, né? Pensando nisso, assim, Carol, como é que se dá na Ambev, por exemplo, o desenvolvimento desse tipo de rótulo low carb, sem glúten, e como é que é a atuação de vocês, nutricionistas, lá de mestres cervejeiros? Como é que funciona isso? Então, Leandro, o nosso trabalho como nutricionista, ele é um casamento junto com o trabalho dos mestres cervejeiros. A legislação, ela tem que estar caminhando junto com o desenvolvimento de receitas de qualidade. Então, primeiro a gente faz esse levantamento da legislação, os do's e os don'ts, né? E aí começa o trabalho dos mestres cervejeiros. Eu vou citar aqui o exemplo da Stella sem glúten. Ela é produzida com os mesmos ingredientes da Stella regular: a água, o malte e o lúpulo. Sendo que antes da fermentação é aplicada uma tecnologia que vai justamente quebrar a proteína do glúten. Com isso, a gente vai ter concentrações finais abaixo de 20 ppm, que hoje na legislação é o recomendado para você declarar como uma cerveja isenta de glúten. Então, a qualidade da Stella sem glúten e a segurança, ela é feita em diversas etapas do processo produtivo, em que a gente faz uma análise, que hoje no mundo é o padrão ouro, para ter certeza realmente que no produto final a gente vai encontrar menos de 20 ppm. Então, esse processo que a gente utiliza há alguns anos aqui no Brasil já é utilizado há muitos anos na Inglaterra. Então, está bem em consonância com o que a Débora estava falando antes, dessa tendência vir da Europa aqui para o Brasil. E aproveitando um pouco essa tendência, Débora, fala um pouco mais dessa cerveja que você desenvolveu no doutorado na Unesp de Araraquara. Quais são as vantagens dela, quais são as características? Conta um pouco para o pessoal do guia. Então, é uma cerveja por malte. Ela tem 0,2%, né, de teor alcoólico. Ela não é 0,0, mas 0,2 é uma cerveja com teor alcoólico baixo, né, podendo ser considerada sem álcool, né, pela legislação. E ela possui, né, a adição, a correção, né, do sódio e potássio para que ela seja considerada uma cerveja isotônica. Então, por exemplo, a cerveja Pilsen, né, a cerveja com álcool que a gente consome, ela é hipertônica, né? E isso acaba retardando a recuperação. Por exemplo, uma pessoa que faz atividade física, se ela consome uma cerveja com 4%, 4,5% de teor alcoólico, né, isso vai acabar retardando essa recuperação, né, dos fluidos, né? Então, a questão da cerveja isotônica isotônica e também com baixo teor alcoólico, é que ela possui uma osmolalidade adequada para que essa hidratação, essa recuperação, né, dos fluidos seja adequada.
Então, assim, até 2%, né, vários trabalhos indicam que até 2%, né, quando a cerveja possui até 2% de teor alcoólico, ela ainda pode ajudar nessa recuperação de fluidos. Mas acima de 2%, aí a gente começa a ter desidratação, né, retardar essa recuperação dos fluidos. Então, o ideal é que essa cerveja, se ela vai ser utilizada com esse propósito de cerveja isotônica, substituindo uma bebida isotônica tradicional, é que ela realmente seja uma bebida que contenha, né, sódio, potássio e carboidratos, né, no mesmo teor da bebida isotônica. E assim, muitas cervejas já possuem, muitas cervejas na Europa, por exemplo, são vendidas já com apelo de isotônica. Então, pela receita, pela constituição dela, ela já é uma cerveja isotônica, mas algumas precisam desse ajuste, né, do sódio, do potássio, para que ela seja enquadrada na faixa, na osmolaridade, né, mais ou menos em torno de 280 miliosmol por quilo, que aí ela vai ser considerada isotônica, e aí vai poder auxiliar nesse processo de hidratação. Quer dizer, o grande diferencial desse trabalho que você desenvolveu é essa questão da cerveja ser isotônica, em comparação ao que a gente tem hoje, principalmente no mercado nacional, seria isso? Seria isso, assim, não é um produto, aqui no Brasil é um produto novo, né? Aqui no Brasil a gente não tem nada parecido, né, com a cerveja isotônica, mas assim, na Europa é um produto que já é vendido. A questão do meu trabalho foi poder fazer uma cerveja que fosse viável para que pequenas empresas também pudessem fazer. Então, por exemplo, fazendo por fermentação interrompida, as microcervejarias, né, tanto pequenas, grandes, microcervejarias podem fazer esse processo sem ter que investir em novos equipamentos. Então, essa que seria a grande vantagem de tornar a cerveja, né, sem álcool e isotônica, né, acessível para que microcervejarias pudessem entrar também nesse nicho, né? Carol, pensando um pouco nisso que a Débora colocou, qual é o potencial assim, de uma grande indústria desenvolver um projeto desse tipo, por exemplo, que a Débora citou? E como é que existe esse diálogo entre a academia e a instituição, o Centro de Inovação e a própria Ambev com a academia para esse tipo de projeto? Assim? Como é que vocês enxergam esse tipo de projeto? Como é que vocês dialogam com a academia? Então, Leandro, para começar, né, nós estamos dentro do Parque Tecnológico da UFRJ, que é aí a segunda melhor universidade do Brasil e a terceira da América Latina. Uhum. Esse fator não ocorre por acaso. A ideia é justamente de estar fazendo essa ponte da academia com o mundo corporativo. Porque a gente sabe que hoje no Brasil são diversos os programas de pós-graduação em ciência de alimentos e, por ano, são publicadas diversas teses, diversas dissertações e muitos artigos científicos que vão justamente dar o endosso que a gente precisa para estar atuando nesse mercado de health and wellness. Então, essa parceria mundo corporativo academia já acontece hoje, tanto que eu já tinha até conversado com a Débora. Então, a indústria hoje, ela realmente já está mapeando esses trabalhos acadêmicos e o que tem a indústria possui interesse, a gente entra em contato para estar estreitando aí os laços. Uhum. Você atua no Centro de Inovação da Ambev. Nossos colegas de outros veículos já publicaram que a inovação tem uma importância muito grande no negócio da Ambev, né? E como é que se dá o trabalho desse núcleo e de vocês que atuam nessa área da nutrição com a cervejaria? Como é que funciona isso? Aqui no CIT, nós pesquisamos desde novos ingredientes até tecnologias para poder justamente estar fazendo uma adaptação das receitas que a gente já tem e criando novas receitas para poder desenvolver essas cervejas low carb, sem glúten, para estar atingindo, né, atendendo a essa demanda do consumidor. E voltando um pouquinho para a Débora, você comentou sobre essa questão do projeto que você desenvolveu poder ser aplicado em pequenas cervejarias, né? Primeiro, uma pergunta que o jornalista não pode deixar de fazer.
Já houve procura de alguém? E como é que seria esse desenvolvimento? Assim, como é que poderia ser aplicado pela indústria isso? Eu vejo assim, é um projeto totalmente viável, né? Então, assim, como eu disse, o produto não é novo, mas aqui no Brasil, para os brasileiros, é um produto mais novo, né? E é um produto totalmente viável de ser executado. Então, assim, você pode, as cervejarias, elas com a planta tradicional, né, com os equipamentos que ela já tem, ela vai conseguir produzir essa cerveja. Então, assim, algumas empresas já entraram em contato, foram empresas micro cervejarias, cervejarias pequenas, médias, grandes, multinacionais, né? Então, assim, todo tipo de cervejaria entrou em contato e, assim, interessados em saber mais. Esse primeiro contato foi feito comigo, com o meu orientador, e a gente tirou dúvidas, falou um pouco mais do produto, né, com as empresas. E, assim, a gente sabe que é um processo um pouco lento, né? Então, assim, infelizmente, ainda não tem nada concluído. Então, apesar das conversas, tal, algumas empresas verificaram que não era possível, porque às vezes é uma cervejaria pequena que tem que, apesar de ser o mesmo processo, usando o mesmo equipamento, mas elas já fazem algumas cervejas e não teriam condições de incluir um novo produto, né? Então, assim, aconteceu esse tipo de questão, questões também, por exemplo, das empresas maiores. A gente sabe que não é só vontade, por exemplo, da Ana Carolina, ela pode gostar do produto, tal, recomendar, mas assim, não depende dela, não depende do mestre cervejeiro, não depende do engenheiro, depende, né, da equipe, de pessoas lá de cima da empresa. Então, eu nunca trabalhei, né, em multinacional, mas eu imagino que o processo seja mais complicado por não depender de uma pessoa e por eles terem todo um processo interno, né? Então, devido a isso, ainda não foi concretizado nada. Algumas empresas solicitaram que elas pudessem ver a patente, né? Então, elas iam assinar o termo de sigilo, de que elas teriam acesso à nossa receita, ao nosso processo, e por isso elas, né, precisaria ser tudo dentro do sigilo, porque a patente foi depositada, né, há 2 anos, né? Então, eu terminei o doutorado em 2019, em 2020 a gente depositou a patente. Aí a Unesp, o ano passado só, né, quase 2 anos depois de eu finalizar, a Unesp divulgou, e agora que a gente está, assim, começando a colher os frutos, né? Então, assim, ainda está um pouquinho devagar, ainda vejo um pouco devagar esse processo, inclusive continuamos abertos, as pessoas que tiverem interesse podem licenciar a patente com ou sem exclusividade, elas podem adquirir a patente. Então, assim, existem vários modos da pessoa, né, adquirir ou licenciar. E aí, esse primeiro contato seria com a gente, mas o segundo contato, né, a questão de valores, seria com a Unesp, né, porque nós somos denominados inventores, mas a Unesp que é a proprietária da patente. Então, aí essa questão seria diretamente depois com eles, né? Uhum, entendi. E como é que você, que fez um doutorado, né, agora está tendo esse diálogo com indústria, com potenciais interessados na patente, como é que você vê hoje esse diálogo entre indústria cervejeira e academia? E não só pensando no seu projeto, mas como é que para você tem sido isso? Como é que você enxerga? Então, assim, eu até agradeço a Unesp por realmente ter divulgado, né, não só minha patente, como outras também foram divulgadas, e eu comecei a ver na mídia outras ideias, outras boas ideias e viáveis, né, ideias que realmente podiam estar no mercado, estão sendo divulgadas agora. Eu ainda acho que não existe, assim, um diálogo completo, eficiente entre a indústria e a academia. Eu ainda acho que, assim, às vezes a gente acaba fazendo alguns trabalhos que acabam não tendo aplicação para a indústria, porque o ideal seria, desde o princípio, a gente fazer essa parceria, né? Eu mesma busquei, desde o início, essa parceria, não consegui. Algumas pessoas ficaram, eu acredito que ficaram com receio, né, de ter na sua empresa uma pessoa que não é de lá, que está fazendo o seu trabalho e que acaba interferindo na rotina, né? Porque às vezes a gente tem que usar um equipamento, tem que conversar com funcionários, tem que, né? Então, eu fazer o trabalho dentro de uma empresa envolve eu ter acesso a processos sigilosos, por mais que a gente assine um termo, né? Mas, assim, acho que sempre tem uma desconfiança por parte das empresas. Eu tentei fazer parcerias com empresas pequenas, médias, até com empresas grandes,
da região de Araraquara, mas assim, não tive sucesso. Aí eu realmente fiz o trabalho, e no final do trabalho algumas empresas se interessaram. E também assim, que eu comecei o trabalho em 2016. Em 2016, talvez, né, não tivesse tanto interesse na cerveja sem álcool, eu acho que isso foi crescendo ao longo desses anos, né? Então, talvez agora as empresas estão mais interessadas do que elas estavam em 2016, quando eu comecei. Então, são vários fatores envolvidos, né? Assim, mas eu acho que o diálogo está melhorando, né, entre a indústria e a academia, mas ainda tem potencial para melhorar mais, né? Eu vou replicar a pergunta para a Carol, mas antes falando que estamos entre duas doutoras aqui. A Carol está hoje do outro lado do balcão, mas também já teve muito na academia, né, Carol? Como é que a indústria hoje, a Ambev e a indústria em geral, cervejeira, consegue dialogar com a academia? Como é que tem sido essa conversa? E aproveitando o que eu vou chamar o comentário da Débora, falou, talvez em 2016 esse assunto não fosse tão proeminente, não tivesse tanta atenção das cervejarias. Você acha que, de fato, aumentou? Você vê esse aumento? E também aproveita e fala desse diálogo também com a gente. Leandro, assim, como eu falei para você, né, é tudo muito novo. O Centro mesmo de Inovação e Tecnologia da Ambev, em 2016, não estava instalado no Parque Tecnológico. Então, eu acredito que as lideranças foram mapeando, né, com seus estudos de futuro, a necessidade de ter essa ligação com a academia. E a minha contratação nada mais é do que a prova real disso. Além de estar no Parque Tecnológico, e assim, não sou só eu, outros profissionais da Ambev também têm mestrado, doutorado, o que mostra realmente esse interesse do mundo corporativo na academia. Porque, mais uma vez, né, esse mercado de health and wellness, a gente precisa do apoio dos profissionais de saúde. E os profissionais de saúde, eles adquirem conhecimento na academia. Então, nós temos que estar embasados na academia, com artigos científicos, cada vez mais procurando autores de teses e dissertações de mestrado para poder estar estreitando os laços com o mundo corporativo. Tá certo. E a gente aqui do Guia da Cerveja também quer ser um pouco essa ponte entre academia e, humildemente, entre academia e indústria, porque a gente acredita que juntos vocês caminham muito melhor e o setor tende a crescer e a gente está aí para reportar o que acontece. É isso, gente. Queriam deixar uma última palavra aí? Queria agradecer a participação das duas doutoras, Débora e Carol. Foi um prazer aprender um pouco com vocês e entender um pouco esse panorama, tanto da academia quanto da indústria. Prazer, Leandro. Agradeço imensamente o seu convite, a compreensão aí para os nossos horários, porque o mundo corporativo, as agendas são uma loucura. Agradecer a Débora mais uma vez pela essa abertura no nosso bate-papo e muito obrigada. E quando precisar, é só entrar em contato que ficamos à disposição para estar cada vez mais esclarecendo o nosso público dos novos produtos aí lançados pela Ambev. Tá certo, Carol. Obrigado você e vamos entrar em contato. Inclusive, a Ambev tem desenvolvido muita coisa nesse mundo do low carb, do sem glúten, então acho que é um mercado que tem chamado bastante atenção da gente também como jornalista. Muito obrigado pela participação. Queria deixar uma última palavra aí, Débora. Obrigado pelo esclarecimento e boa sorte com o seu projeto, com os seus próximos passos. Continue envolvido com a cerveja? Como é que está a sua vida acadêmica ou fora mesmo da academia? Bom, primeiro eu queria agradecer esse espaço, né, por falar de cerveja, dividir também aqui com você e com a Carol, né, esse bate-papo informal é muito agradável. E eu também estou aberta a conversas, outros bate-papos, se quiser, é só convidar, estamos aí. E assim, no momento, estou trabalhando na área, né, de ciência dos alimentos, não diretamente com cerveja, mas é lógico, assim, cerveja, a gente está sempre aberto, se surgir algum projeto, né, ou qualquer coisa, eu estou aceitando propostas, né? E muito feliz de estar aqui hoje. Tá certo, boa sorte para você. A gente encerra aqui o primeiro episódio do Ciência no Guia, agradecendo a participação da Débora, da Carol. Até a próxima. E
Sigam a gente no YouTube, deem like no vídeo, deixem suas perguntas, que eu prometo enviar para ambas. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.